Olá, eu sou a Ellen Rose e hoje eu quero continuar conversando com você sobre como a criança aprende. Nós já falamos sobre ludicidade, de levar as crianças a praticar aquilo que elas estão aprendendo. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou em utilizar os 5 sentidos para ensinar a criança? Muitas vezes nós, professores, utilizamos de uma maneira bastante eficaz os sentidos da visão e da audição. Usamos e abusamos dos recursos visuais, dos recursos auditivos para prender a atenção, porque sabemos que as cores chamam a atenção, os diferentes sons chamam a atenção da criança. Mas, para e pensa um pouquinho, nós temos 5 sentidos e estamos trabalhando apenas 2. Por que desprezamos os outros 3? Já pensou em explorar um pouco mais olfato e paladar das crianças lá na escola bíblica, lá no culto infantil? Como que isso é possível? Primeiro, a gente precisa desconstruir a ideia de que culto precisa ser dentro de 4 paredes. Você pode fazer aulas extremamente bíblicas fora do templo, fora da sala da escola bíblica dominical. Certa vez nós levamos as crianças em um pesqueiro. Olha só a experiência, tanto olfativa como em relação ao paladar, e aí ali ela explorou tudo com os 5 sentidos. Mas eu quero dar esse exemplo para explorar olfato e paladar. Lá no pesqueiro, elas, óbvio, foram pescar. Então elas sentiam aquele cheiro do peixe, elas depois trabalhavam, né, o tato, porque pegavam na vara, tinham que pegar na minhoca para colocar ali, né, na isca, para colocar no anzol, tinham que pegar o peixe quando elas conseguiam fisgar aquele peixe. Então, elas não estavam apenas ouvindo uma história e não apenas vendo um recurso visual, mas estavam vivenciando com todos os seus sentidos a pesca, para trabalhar o quê? E vos fareis pescadores de homens. Tá vendo como fica diferente? Quando eles tiverem 16, 20, 25 anos, eles ainda irão se lembrar dessa experiência, porque não foi apenas uma gravura, um fantoche, uma história, uma música, mas foi os 5 sentidos deles aguçados para prender completamente a atenção e assimilar uma lição bíblica. Quer ver uma outra possibilidade? Como que você vai falar para eles sobre o deserto? O que você pode fazer? Mostrar um vídeo do deserto? Legal. Fazer um recurso visual? Legal. Levar uma caixinha de papelão com areia? Legal. Tudo isso é muito bom, mas você não está utilizando os 5 sentidos da criança. Você não poderia dar essa aula, né, daquele período que Israel estava atravessando o deserto, e para contar toda essa história, já pensou contar lá no parque, onde tem uma caixa de areia, onde tem uma quadra de areia, para que elas possam tirar o sapato e pôr os pés no chão, ver que a areia é quente, ver que a areia, qual é a textura da areia, como que é sentar na areia, como é viver essa experiência de areia. Mostrar para eles como ficar quente, ficar muito tempo na areia com o sol, que ai, como é gostoso e alivia o calor quando a gente está ali naquela areia e corre para um lugar onde há sombra e água fresca. E você pode falar não só do povo de Israel atravessando o deserto, mas do cuidado de Deus quando ele colocava
a nuvem, que era a sua própria proteção, né? Expressa ali naquela nuvem, dando para eles um refresco diante daquele calor, e também com a coluna de fogo à noite aquecendo para que eles não morressem de frio. Então, quando a gente coloca as crianças para vivenciar e aguçar os 5 sentidos, a lição bíblica fica muito mais evidente para eles, porque é uma experiência. Então, a dica de hoje é: pare um pouco. Sabe aquele, eu não sou contra, eu acho que é legal fazer recurso visual, acho que é legal utilizar bastante as músicas, mas experimente pelo menos uma vez por mês, ao invés de preparar um recurso visual, você utilizar aquele tempo de preparo para pensar como eu posso ensinar essa lição bíblica, este princípio bíblico, aguçando os 5 sentidos da minha criança, para que essa história, para que essa lição realmente faça a diferença na vida dela. Tá bom? Se você gostou, manda para os outros professores, manda para os outros líderes, para que a gente possa cada vez mais fazer aulas e dar aulas que realmente transformem a vida dos nossos pequeninos. Até a próxima!